Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, minha gente. Nesta segunda-feira, 16 de julho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastores aniversariantes do dia de hoje, um grande abraço pra você, pastor e pastora que fez ontem também, né, Marcela? Ontem, dia 15, hoje, dia 16 de julho. Você pode mandar aqui pra gente, ouvinte, rapidinho aqui pro nosso WhatsApp, 968038319, o nome do pastor ou da pastora, o nome da igreja, para que a gente venha no final do debate mencionar carinhosamente, orar pelos pastores e também pela sua igreja. Queremos orar pela sua igreja, ouvinte, é só mandar aqui pra cá, 968038319, 968038319, a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Eu vim para louvar a Deus. Meu irmão, que você vem fazer aqui? Aí, ó. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Que é isso, minha gente? Olha aí. Eu vim para louvar. Bênção pura. Estamos juntos no Debate 93. Eu não sei se você já recebeu aí, já fez alguma compra aí pela internet, sofreu algum golpe pela internet, comprou numa loja dessas virtuais aí, comprou um produto, o produto não veio, gastou um dinheirão, ou então clonaram os seus números aí do cartão de crédito. Já aconteceu isso, ouvinte? Me conta aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Se você já caiu algum golpe, que golpe foi esse, entendeu? Foi comprando alguma coisa, não chegou o produto, clonaram, enfim. Conta a sua experiência ruim, Agora, teve experiência boa? Manda pra cá, já comprei, vai tudo ótimo. Nunca tive problema, nunca deu zebra, ficou tudo maravilhoso. Daqui a pouquinho eu te conto por que isso. Temos aqui um dos nossos temas, nós vamos tratar sobre esse assunto. Tem muita gente sofrendo golpes aí pela internet e eu quero saber a sua opinião e a sua experiência aqui no nosso Debate 93 de hoje, pelo 968038319, 968038319. Ouvinte contando, minha gente, apostei todas as minhas fichas no batismo. Ô, pastor Marcelo Glésia, bom dia, tudo bem? Bom dia, a pessoa que aposta a ficha no batismo, o que o senhor acha? Eu entendi plenamente a sua fala, foi muito boa por sinal. Achava que após passar pelas águas seria completamente liberta dos meus vícios e pecados. Só que não foi assim, minha gente. Eu sei que meus pecados impedem a bênção do Senhor, mas como me livrar deles, hein? O que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos abrir mão do pecado? Como administrar a culpa que o pecado joga sobre a gente? Agora sim, pastor Marcelo Glésia, vamos lá, sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jota, como você sabe, até melhor do que eu, não custa nada lembrar, você foi meu professor no seminário, eu tinha uma faixa de 15 anos, você estava com uns 32 mais ou menos. Tá bom, é só olhar a foto, ouvinte. Põe as duas fotinhas, um do lado da outra. É intimidade. Jota, em primeiro lugar, o batismo ele não salva ninguém, o batismo não santifica ninguém. Nós não acreditamos no batismo regeneracional, que é o batismo que abre aspas, a Igreja Católica crê. A Igreja Católica crê no batismo regeneracional, onde você recebe uma nova vida através do passar pelas águas. Nós não. Batismo para nós, ele é um sacramento. Sacramentos são sinais visíveis da graça invisível, já diz a Confissão de Fé lá do Westminster. Ou seja, ele é um sinal visível de uma graça invisível que aconteceu dentro de nós. Qual foi a graça invisível que aconteceu dentro de nós? Deus pôs nova vida dentro de nós, e lá na carta de Paulo a Tito, ele vai usar a seguinte expressão: o lavar regenerador do Espírito Santo. Portanto, você é lavado internamente pelo Espírito Santo. E como consequência do lavar interno do Espírito Santo, você demonstra externamente através do lavar das águas. Pelo menos esse é o meu entendimento. Portanto, o batismo ele não salva e santifica ninguém. Apostar todas as suas fichas no batismo como elemento santificador, para mim, é um equívoco. O que santifica não é o batismo. O que santifica é a ação do Espírito Santo unida à ação do ser humano.
Muito bem. Pastor Júnior César, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores e ouvintes. É um prazer estar aqui. JR, há uma confusão, às vezes, que a gente faz, né? Quando a gente entende que a partir do momento que a conversão acontece, eu creio que ela é obra do Espírito Santo, né? É obra de Deus, iniciativa de Deus. A nossa vida, ela muda por completo, né? Da água para o vinho. Então você não teria mais nenhum ajuste a fazer, porque Deus é que vai fazer esse ajuste ao longo da caminhada. Mas existem coisas na Bíblia, né, que deixam claro que os ajustes passam pelo nosso crivo. Por exemplo, quando Paulo ele escreve aos Coríntios e ele compara a vida cristã a uma corrida, ele diz para os crentes: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então, quem tem que decidir correr de tal maneira que o prêmio seja ganho? Correr de forma digna. Somos nós. Quando Paulo fala que nós temos que abandonar o velho homem, quem tem que abandonar? Não é Deus que vai fazer isso. Nós é que temos que tomar a decisão de abandonar. Quando Paulo diz sede transformados pela renovação da mente, quem é que tem que fazer isso? Nós temos que fazer isso. É claro, Deus ele nos auxilia nessas questões, mas exige treinamento nosso, porque nós já estamos condicionados para o erro. Então, para você fazer o que é certo, você precisa treinar, você precisa condicionar a sua alma. E aí, perceba, é como se a gente estivesse na primeira margem de um rio, como diz o N.T. Wright, né? Na primeira margem do rio está ali a sua confissão de fé, a sua declaração, a sua conversão. Na outra margem está o alvo final, né? Que o próprio Deus já preparou isso para aqueles que o amam, mas nós estamos no meio e a gente tem que atravessar esse rio. E o que significa atravessar esse rio? Significa dizer que nós temos que passar por uma transformação de caráter enquanto o reino de Deus não é plenamente estabelecido. Disso depende a nossa salvação? Não depende da nossa salvação. Nossa salvação depende da graça de Deus, né? Mas Deus é tão gracioso que Ele quer nos aperfeiçoar, nos tornar mais parecidos com Cristo até o dia do encontro definitivo, do encontro final. Missionária Rosane Oliveira, bom dia, nossa menina da mesa de hoje, que pensa sobre o tema. Bom dia, debatedores, ouvintes. É interessante, penso que esse aqui é o dilema de muita gente, mas apostar no batismo, um processo de libertação, é muito complexo, porque existe uma guerra após o batismo. A vida cristã vai se iniciar aí, a partir de uma batalha constante diária. Gálatas 5:17, o apóstolo deixa para a gente que existe uma guerra, uma milícia entre espírito e carne. E isso é diária, é constante. E essa milícia, ela é melhor combatida. O reverendo usou o termo treino, eu uso o termo discipulado. O discipulado vai auxiliar nisso. Aprender a ser um novo cristão, vencendo a si mesmo, vencendo a sua natureza. Essa sede de Deus que ela coloca aqui ainda não é o suficiente para suplantar o pecado que a faz declinar com frequência. Essa sede precisa aumentar. É a sede de Deus de verdade que faz com que a gente milita essa boa milícia contra a carne, contra os vícios. Inclusive Gálatas 5:17 é uma lista de vícios pecaminosos. É o que faz a gente combater, lutar e sermos vencedores diariamente numa vida com Cristo. Pastor Alex Domingues, bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua opinião, pastor. Bom dia, J.R. Vargas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, conhecê-lo pessoalmente. Porque a sua voz sempre entra no meu lar, na minha casa, né? Irmão, até mesmo no rádio do meu carro, mas não sei quem é o J.R. Eu estou na oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A experiência de ver pessoalmente. Rapaz, eu estou emocionado. Zoeira coletiva, né? E Tá também bom. os amigos aqui, os irmãos em Cristo, debatedores. Obrigado por deixar por último, porque aí eu vejo como é que cada um age, né? A gente vai aprendendo com vocês. Mas esse tema é muito interessante. O pastor Marcelo falou aqui também, eu concordo plenamente. E quando ela falou, quando a pessoa disse acerca de apostar no batismo para que os vícios, os pecados sejam libertos disso tudo, eu me assustei, porque para nós o batismo é um ato de obediência, de submissão ao senhorio de Cristo, é um testemunho público de nossa fé, né?
É um símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. Veja bem, símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. Apenas um símbolo. Agora, essa questão da libertação é outro negócio. É interessante quando o ouvinte pensa, por exemplo, e a gente pode ler na Bíblia, né? Em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículos 13 a 17, Jesus está sendo batizado. No capítulo 4, que é na sequência, depois do 17, só tem o capítulo 4, né? Cronologicamente, pode ser uma outra ideia, mas aqui na sequência do texto bíblico já entra na tentação de Jesus, ou seja, as coisas, elas foram mais apertadas ali. Para o exercício do ministério, claro, tem uma conotação diferenciada para ele, mas para a gente não imaginar que depois do batismo, seja em qualquer faixa etária, a vida vai ser sombra e água fresca, não vai ter dificuldade espiritual. Não, agora está resolvido. Agora está resolvido. Agora é que o bicho pega, né? Olha só que interessante. Imagine você, ouvinte, lá na última ceia de Cristo, sentado à mesa, você e o próprio Jesus te servindo, certo? Te servindo. Jesus estabelecendo ali o símbolo do pão com morte, do vinho com vida, né? Então tá todo mundo ali. Inclusive o traidor tá à mesa, sabe? E aí, aquele momento espetacular. Jesus diz assim: olha, como eu queria estar aqui com vocês há muito tempo. Ele prepara tudo para estar com você. Aí depois daquele momento maravilhoso, Jesus volta para Pedro e diz assim: olha, o diabo recebeu permissão para peneirar vocês. Meu Deus. Quer dizer, é mais ou menos isso. Não há privilégios, gente. Não há privilégios. Todos nós vamos passar por ajustamentos. Todos nós. Principalmente aqueles que realmente confessaram Jesus como Salvador e querem ter uma vida de acordo com aquilo que ele quer ser como ele, ser como Jesus. Ele próprio diz: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se Jesus enfrentou tentações, nós também enfrentamos todos os dias. A diferença é que Jesus planejou, antes de tudo, negar a si mesmo e servir. Então nós precisamos condicionar a nossa alma para negar a nós mesmos e servir e doar. Se você pensar nisso antecipadamente, se você colocar isso diante de Deus todos os dias, as suas reações vão começar a ser modificadas, né? A sua alma vai ser treinada para agir como Deus quer. E se não treinar, não adianta. Não vai conseguir correr de tal maneira que se alcance o prêmio. Jota, nós cremos que a salvação, nós costumamos usar o termo monergismo. A salvação, ela é uma ação de Deus, é uma ação monergística, uma força só agindo. Mas a santificação, nós dizemos que ela é sinergística, ou seja, duas forças cooperando, o Espírito Santo e nós. Não é apenas o Espírito Santo, não é apenas nós, os dois juntos. Nós e o Espírito Santo, para que ocorra essa transformação, a imagem e semelhança de Cristo, que é o objetivo final, segundo Romanos capítulo 8, onde diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Portanto, nesse meio termo, entre a nossa conversão e a nossa glorificação que vem após a morte, nesse meio termo existe um esforço que nós devemos fazer. E aí eu devo ressaltar duas coisas. Em primeiro lugar, esse esforço que nós devemos fazer, ele não vai gerar uma mudança do dia para a noite, mas é uma mudança a médio prazo e longo prazo. E o problema é que muitos crentes não têm a paciência para esperar esse médio prazo. Ou seja, eu me converti hoje, fui orar hoje e amanhã eu já quero ser livre de todos os meus pecados. Não funciona assim. Não funciona assim. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai começar a sentir a diferença. Mas de imediato, apesar de você já sentir a graça de Deus trabalhando no seu coração, o processo de santificação, esse processo onde você vai se transformando à imagem e semelhança de Cristo, é um processo a médio e longo prazo. E o segundo detalhe é que isso demanda esforço da parte do crente. Existe um termo chamado disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais envolvem o jejum, a oração, a leitura da Bíblia. Disciplinas espirituais são os esforços que nós fazemos para abrir a nossa alma, para que a graça de Cristo entre e nos transforme. E o grande problema é que a maioria dos crentes passa muito tempo no WhatsApp, no Facebook e pouco tempo orando, lendo a Bíblia. Sobrou pro WhatsApp. O WhatsApp estava quieto, o WhatsApp estava quieto. Uma vida de devoção. Facebook não falou nada ainda. Falei. Ó, ouvinte dizendo: eu conheço uma irmã, né? Eu conheci uma irmã na semana do batismo dela, né, Aí ela se batizou, se tornou membro de uma igreja. Aí logo depois eu fiquei sabendo que ela é amante de um homem casado há 8 anos e não tem intenção de terminar essa relação. Ei, ouvinte, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia.
A situação é grave. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Vamos esclarecer para os nossos ouvintes, porque é possível que alguns tenham um entendimento religioso de que se o indivíduo não for batizado, ele será um pagão. Talvez por isso muita gente corra no entendimento de que ou no começo da vida ou no final dela, a pessoa tem que passar por algum ato que envolva isso aí. Estou dizendo isso de maneira muito respeitosa, é assim que a gente lida sempre com aqueles que pensam de forma diferente. Mas a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Este é o versículo inteiro do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, para que vocês, debatedores, esclareçam os nossos ouvintes. Eu costumo dizer o seguinte, essa questão do quem crer e for batizado será salvo, não podemos levar totalmente assim. Por exemplo, eu creio, mas não quer dizer que o batismo, aí é questão de discussão, que o batismo, porque existem pessoas que não foram batizadas e não por isso vão ser salvas. Não é uma questão de você bater, para ser salvo tem que ser batizado. E sim crer. Porque o batismo, como foi falado aqui pelo pastor, a questão toda do que significa o batismo. Primeiro que muitas das igrejas, muitas pessoas quando querem participar de uma igreja local, elas passam pelas águas batismais. Elas confirmam, né, a sua fé em Cristo Jesus, passando pelas águas, sendo batizadas. O que foi falado agora acerca dessa pessoa, né, que se batizou, mas tem uma vida que não está de acordo com a palavra, nos mostra que as coisas não são bem assim. O que está faltando aí nessa questão é o ensinamento acerca disso, da importância do batismo, por que se batizar? Como é que você vai seguir a sua vida depois do batismo? Quando Paulo nos ensina, em Romanos, ele fala acerca de andarmos em novidade de vida. Porque todos nós somos pecadores. Nós passamos pelas águas batismais, mas não quer dizer que o pecado ficou por lá, não. Nós saímos das águas, continuamos pecados, só que agora com a diferença, pastores. Pecadores remidos, ok? Então, daqui para frente, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Temos o ensinamento da palavra, acerca do que Jesus nos ensinou, andar em santidade para agradar o Senhor. Então, quando você fala assim, quem não crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, eu vejo a questão da crença do Senhor Jesus, no senhorio dele e no seu sacrifício na cruz. Concorda, companheiro? Vamos lá, Jota, eu concordo em gênero no meu grau. Tá maravilhoso. Pela primeira vez no debate, Obrigado. já tá um profissional. Que isso? É mesmo. Aí, Vamos lá, Jota. Só para esclarecer, existem 3 visões comuns sobre o batismo. A primeira visão, como eu já falei, é a visão católica romana, que é o batismo regeneracional, onde quando você é batizado, o Espírito Santo vem sobre você e te dá uma nova vida. Por isso existe a doutrina do purgatório na Igreja Católica Romana. Porque se você for batizado, você já ganha vida e já está salvo. Mas a partir do momento que você peca e você morre, logo depois que você pecar, você não vai para o inferno porque você já está batizado. Você vai para um lugar intermediário até que seus pecados sejam finalmente redimidos e você possa ir para o céu. Então essa é a visão católica romana. Dentro do protestantismo existem 2 visões sobre o batismo. A primeira visão sobre o batismo é a visão da doutrina da aliança, onde o batismo ele é um símbolo da entrada na aliança do Senhor, ou seja, o batismo ele corresponde à circuncisão do Antigo Testamento. Da mesma forma como se circuncidava no Antigo Testamento, demonstrando que aquela pessoa entrava na aliança, você batisma fazendo com que a pessoa entre na aliança. E a terceira ideia também protestante, o batismo como símbolo da regeneração que ocorreu através da ação do Espírito Santo. Mas em nenhuma visão protestante, o batismo ele tem efeito salvador. Muito pelo contrário, nós protestantes acreditamos que a salvação é única, exclusivamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E se você tiver fé no nosso Senhor Jesus Cristo, seu batismo estiver marcado para daqui a um mês e você morrer nesse período, entre a sua conversão de fato e seu batismo, você vai para a glória, mesmo sem ter sido batizado. Pastor Marcelo, até me permite, o que significa? Morrer, o batismo, no caso, é o morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6. Não é verdade? Então, quer dizer, Romanos, nós temos que entender isso. O batismo identifica o crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É um dos símbolos do batismo. Não é? Exatamente. Então, quando você levanta ali, quando o pastor te levantou ali, você crê, aí, pô, levantou, saiu da água ali sabendo, pô, agora daqui para frente eu vou ver uma nova vida com o meu Senhor, vou conhecer o Senhor Jesus mais ainda, porque, na verdade, o que nós estamos, até falei hoje com a pastora missionária Rosane, acerca disso, de ensinar, né? Nós estamos falando sobre essa questão de discipular essas pessoas que passam pelas águas, a importância de serem discipulados, de conhecer melhor o Senhor Jesus,
para poderem, porque nós sabemos, no decorrer do debate, nós vamos falar em vários assuntos, a questão até mesmo da tentação que essa pessoa falou aqui, acerca do que está vivendo, o que viveu, né, e como se livrar disso. JR, o próprio versículo, ele se explica, né? A pergunta é, quem está perdido? Quem está perdido é quem não crê. É verdade. Certo? João 3, o pessoal gosta muito do versículo 16, mas se continuar a leitura, vai dizer que aquele que crê não entra em juízo, mas quem não crê já está condenado. Pois é. Paulo, em Romanos 10, ele vai dizer também aos romanos que para ser salvo basta invocar o nome do Senhor, confessar com a boca e crer no coração. Né? Então, o batismo, ele é uma consequência, digamos assim, um passo posterior a esse start da salvação, da transformação que Deus faz na vida do homem. Uma confissão de fé. Eu sempre trouxe comigo esse conceito do batismo, que é uma confissão pública da nossa fé. É isso aí. E é uma maneira realmente da gente publicar que cremos em Cristo e que estamos dispostos a seguir. Quando a pessoa põe aqui, eu coloquei todas as minhas fichas no batismo, ela realmente apostou, não no duvidoso, de maneira nenhuma. Batismo é uma doutrina bíblica, que pode ser até compreendida desde o ambiente lá veterotestamentário, como o pastor colocou aqui, mas é apostar realmente numa vida com Deus, numa vida de entrega ao Senhor. Existem N pessoas com essa mesma situação. Eu me batizei, mas continuo com conflito em relação à minha natureza pecaminosa. Vai continuar até que Jesus volte. E isso não implica realmente em salvação. Implica em você realmente ter uma vida frutífera, ter uma vida melhor, com Deus, mais alegre, o fruto do Espírito abundar, você se sentir em paz, não ter que viver sob essa culpa, essa pressão do adversário, ou da própria carne, mas implicar em salvação, eu não acredito. Então nós não temos aqui, aliás, está claro aqui, primeiro, que o batismo, ele não tem um poder de salvar o indivíduo. A salvação é pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, ou seja, nossas obras não produzem isso. Ô Jota, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então veja bem, quem crer, amém. O batismo, pastores, é consequência da crença. Eu creio em Jesus, vamos batizar, porque então, deixa eu ver se eu quero demonstrar a minha fé pública de que eu... O ouvinte, a pessoa, um indivíduo, ele creu em Jesus Cristo. Reconheceu. Tá certo? Marcou o batismo para daqui a 3 meses e entre hoje e 3 meses ele foi chamado à presença de Deus. O ladrão da cruz é um exemplo. Não, sim. Marcou, não marcou, enfim, não batizou. Esse aqui é o exemplo aqui. A da salvação, eu creio que está sendo colocado pelo reverendo, pelo pastor, é fé. Vamos lá, agora vamos para o outro exemplo. O indivíduo creu, ele crê em Deus, mas diz assim, batismo é uma bobagem. Esse negócio de batismo não existe, não. Isso não tem necessidade. Tá certo? Tô dando os 2 exemplos aqui. A pessoa que crê em Deus e ele não deu tempo. E aquele que diz que crê em Deus, mas diz que não precisa ser batizado. Acho que não vê necessidade nisso. Eu acho isso, sim, pode ser que aconteça, mas claro. Eu acho isso uma questão complicada, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque na maior parte das igrejas evangélicas, pelo menos as que eu conheço, a ceia só é dada aos batizados. Tá? E se ele é crente em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai gerar nele o desejo de participar da ceia. Ele mesmo vai querer participar da ceia. E ele só vai poder participar da ceia depois que for batizado. Sim. Portanto, já é um incentivo para que ele seja batizado. Segundo lugar, eu creio nisso firmemente, que o próprio Espírito Santo dentro dele vai gerar esse desejo de dar testemunho público da sua fé. E o testemunho público da sua fé é o batismo, quando ele mostra para o mundo, para todas as pessoas, que ele é uma nova criatura. Verdade. Então, para mim, é uma teoria complicada essa, porque ele quer participar da ceia, ele quer mostrar para o mundo que ele é uma nova criatura. Se ele não quer participar da ceia, se ele não quer mostrar para o mundo, eu tenho dúvidas se ele é alguém que nasceu de novo. Me permite? Eu acho que ele quer até fugir da responsabilidade quando não se quer batizar. Não, eu creio, mas não quero me batizar. Por que você não quer se batizar? Não, porque o batismo é algo muito sério, uma coisa... Então, peraí, filhão. Então, estou sentindo que você não quer realmente... Porque servir a Cristo não é fácil, gente. Não é fácil. Concordam comigo? Não é fácil. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador,
A gente começa a ler a Bíblia, começa a aprender na escola dominical. O que acontece, tá? Tô dando um exemplo real aqui, quero dizer para os irmãos que de uma forma ou de outra, algumas comunidades estão encorajando essa prática. Eu posso falar sobre... JR, para mim é simples e ao mesmo tempo complexo, né? Tão complexo porque a gente não tem como se aprofundar nessas questões, então tem que tomar muito cuidado com o que... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas perceba, a partir do momento que a gente entende que não é o batismo que salva, ele é, de certa forma, colocado em segundo plano. Então, isso é fato, né? Mas ele é importante. Se não fosse, Jesus não teria mandado a igreja batizar. Claro. Então, a gente batiza porque Jesus mandou fazer. Essa é a realidade, né? Fazer discípulos, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a ordem dele. Então, a gente batiza, né? Agora, essa é uma condição para a salvação? Não é uma condição para a salvação. Aí a discussão é ampla, sobre formas, uma série de coisas que não tem como a gente fazer isso agora. Mas entenda, o batismo sempre foi um rito de entrada na igreja, na comunidade cristã. E a gente adotou, além de ser uma ordenança, a gente adotou essa tradição da igreja de manter o rito de entrada como sendo o batismo. Pergunta um ouvinte. Se alguém se desviar, JR, voltar para o mundo, quando voltar para a igreja, vai ter que se batizar de novo ou fica valendo o batismo anterior? É um só batismo, não é isso que está escrito? Eu penso que isso não é nem ponto eclesiástico, visão de igreja, doutrinária, é bíblico. Eu penso que seja desnecessário que se rebatize. Então, como o reverendo acabou de falar. Eu quero perguntar um pouco mais, vou abraçá-los assim um pouquinho mais de pertinho, tá bom? Que eu tenho uma distância aqui boa. Vocês entenderam que a primeira etapa era fácil. A primeira etapa é fácil. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 5 vai dizer que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse texto que a missionária estava se referindo. 4, né? Muito bem. A partir dessa constatação, pergunta que um ouvinte desviou, voltou para a igreja, batiza de novo. A missionária diz, não batiza, porque há um só batismo e não se pode rebatizar. Existem igrejas sérias, tradicionais, pentecostais sérias, que entendem que se o indivíduo está vindo para esta igreja, ele tem que ser batizado nesta igreja, local, nesta denominação, nessa igreja aqui. Mas já foi batizado na igreja XYZ, não. Ok, aqui na nossa igreja é assim, nós batizamos outra vez, eu não estou aqui propondo a vocês que discutam se a igreja está certa ou está errada. Sim. Né? Não vamos aqui falar, a igreja tal está errada, mas é com base na perspectiva que os irmãos têm sobre esse assunto e também na fundamentação bíblica. Sim. Fique à vontade, queridos. Bom, Jota, houve uma crise. Eles são pastores. Houve uma crise na história da igreja. Logo após o período da reforma, teve um grupo de reformadores chamados anabatistas, que eles rebatizavam as pessoas que vinham da igreja católica, tá? Então, por quê? Porque os reformadores, eles não rebatizavam quem vinha da igreja católica. Por que os reformadores não rebatizavam quem vinha da igreja católica? Eles acreditavam numa ideia proposta por um santo da igreja chamado Santo Agostinho, que é um grande teólogo da igreja. Nós cremos em muitas coisas que Agostinho diz. Agostinho diz o seguinte, que o poder do batismo não reside em quem batiza. O poder do batismo reside no nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu o batismo, tá? Ou seja, há um poder acima de quem está batizando. E o que vale não é o sacerdote católico ou o sacerdote protestante, o que vale são as palavras de Jesus. Por isso, aquele batismo é válido, não por causa de quem batizou, mas sim porque há uma ordenança de Jesus acima de quem batizou. Então, os protestantes acreditavam nisso. Por que os primeiros protestantes acreditavam nisso? Porque no período da Reforma, eles tentaram resgatar as doutrinas dos pais da igreja, que estavam mais de acordo com a Bíblia, em detrimento das doutrinas católicas romanas formadas um pouco antes. E aí os anabatistas tentavam rebatizar e houve uma crise por causa disso. Eu não rebatizo quem vem de outras igrejas evangélicas. Por que eu não rebatizo quem vem de outras igrejas evangélicas? Não é só porque eu creio que é um só batismo, mas porque eu creio que aquela ordenança, aquelas palavras ditas, aquela ação, ela já é válida. Sim, para sempre. Concordo. Já é válida para sempre. Ele já passou pelas águas. Ele já mostrou para o mundo que ele é uma nova criatura. As palavras de Cristo já foram ditas sobre ele. Já houve uma ação ali. E se já houve aquela ação,
eu não posso rebatizar as pessoas. Por isso, eu não rebatizo. Eu acho que ninguém. a sua pergunta também está envolta a uma determinada denominação. Aqui nós fazemos assim. Então aí já entra para uma outra questão muito particular. Se eles têm essa crença envolto da funcionalidade da igreja, da sistematização da igreja, isso é muito peculiar. Como é que a gente vai entrar nessa questão? É por isso que eu falei que a ideia não é dizer que a igreja XYZ está certa ou errada. Eu só estou numa sequência de raciocínio. Meu raciocínio é lógico. Isso. Vocês estão falando do batismo, falando sobre a fé, falando que a pessoa não. O que significa, a importância. Nós temos uma interpretação de uma coisa valiosa, necessária para a nossa vida, para a caminhada espiritual. Chegamos agora nesse ponto. Sim. Entendeu? A partir do que os ouvintes estão falando aqui, entendeu? Por exemplo, eu então, não concordo esse é o com ponto. esse rebatismo, mas não julgo a igreja errada. Até pela linha Que alguns não aceitam a expressão rebatismo, entendeu? É simples assim, tá batizando agora, o outro não valeu, né? Então, não vou discutir a questão se a igreja está errada em fazê-lo, porque compreendo que seja uma sistematização da igreja. Mas o contexto histórico que ele trouxe até agora aqui, o pastor Marcelo, foi interessante. Houve essa possibilidade um dia, os anabatistas fizeram isso. Então, se alguém ainda continua reproduzindo isso, não é que seja errado, eu não acredito assim, por causa respeitando a visão da igreja. Mas vejo que é desnecessário. Entendi. O batismo, ele é um sinal para a igreja, né? Para a igreja visível, isso é fato. Né? Então, tem um caso uma situação que eu rebatizaria. Quando a pessoa chega para mim e fala, pastor, eu quero me batizar de novo, meu batismo não valeu. Então, se ela tem isso dentro dela, quem sou eu para dizer que valeu? Que teve um sentido, né? Agora, é um sinal para a igreja. E aí, vamos pensar no eunuco. O eunuco banalizou o batismo. O eunuco disse o seguinte, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Tem água aí. É uma questão de água, se vai aspergir, se vai fazer por efusão, se vai mergulhar. Eu vou voltar ao assunto do eunuco depois. Então, vamos lá, continua. Para nós é secundário. O batismo tem que ser feito com água, tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, o que acontece? Então, se eu tenho isso, certo? O resto vai de cada comunidade, são singularidades, e a pessoa que vai se ajustar àquela comunidade, às regras daquela comunidade, ela vai se sujeitar ou não. Se não acha que não deve se sujeitar, vai procurar uma outra comunidade que aceite. Então é uma questão visível, não depende da salvação dela. E essa situação do batismo, como o pastor Marcelo falou aqui, acerca, eu também concordo. Eu acho que quando a pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor e ela volta, e aí você vai sentar com aquela pessoa, vai conversar com ela, conta o histórico dela. Olha, eu estava na presença de Deus um bom tempo, me batizei nas águas e tal, e no decorrer da minha caminhada, me enfraqueci, me afastei do Senhor, e eu já estou voltando. Então, na minha visão, os pastores, eu acho que não há necessidade de batizar novamente, mas eu entro com o que o irmão falou. Você quer se batizar? Filhão, vamos te batizar, mas não há necessidade. Sabe o que é, pastor? É porque a gente entende se afastar do Senhor como se afastar da igreja. Tem muita gente que está na igreja e está afastado do Senhor. Não, sim, concordo. Mas nesse caso que o Jota falou, da pessoa, nesse caso talvez você tenha que batizar a pessoa 10 vezes. Você foi lá. Verdade. Nessa questão que o Jota falou, eu concordo. Não há necessidade de batizar, não há necessidade. Por exemplo, na nossa igreja lá teve uma situação interessante. O irmão chegou para mim e falou assim, olha, o irmão falou assim, pastor, olha só, na igreja há bastante tempo. Pastor, olha só, eu fui batizado por aspersão. Mas eu queria imersão. Tem gente que tem um sonho de mergulhar, né? O senhor me batiza? Por que não? Vai dizer que não? Tá entendendo? Então, essa é a questão. Agora, quem tá afastado, voltou. Se já teve um processo de batismo lá atrás, não é necessário de batizar novamente. A pergunta agora é a seguinte. Quer dizer, nós temos aqui, cada um falou bonitinho, os 4 falaram bonitinho, os 4 conseguiram responder. O reverendo entendeu? Tem sonhos andando, só um minutinho, missionária. Andando ali, andando aqui, sem ferir absolutamente nada, trazendo posicionamento. Evidentemente, ouvinte, essa é a perspectiva. Se existe um discipulado que está sendo feito, se alguém está orientando alguém para alguma coisa, até se a pessoa manifestar isso mais de uma vez, porque, vamos lá, você recebe uma pessoa na igreja. Batismo, já fui batizado na igreja tal, também batizei na igreja tal, a pessoa já participou de vários tipos, né? Com água corrente, com água parada, com pouca água, entendeu? E a pessoa continua. Por quê? Porque ela acredita
que o batismo vai fazer um pilim-pim-pim nela ali e a vida dela vai ser exatamente assim. Aí existe o processo do discipulado para orientar a pessoa. Porque ainda que o indivíduo queira, se o que ele quer contraria um princípio bíblico, nós precisamos dialogar com ele de alguma forma, né? Missionária, a senhora tem a palavra, a senhora foi citada, foi mencionada, já quer brigar com o pastor Júnior, fica à vontade. Porque tem gente que tem o sonho da imersão, né? E tem gente que só gosta de lavar a cabeça, ué. É verdade. Tem gente que só quer lavar a cabeça. Tá, era só uma resposta, tá? Então tá. Quando eu falei o Muito sonho... bem, vamos voltar. Não vou entrar nessa, não. Cada um já falou, já deu direito de resposta. Vamos pra frente. Atos capítulo 8 é a história do eunuco. Então eu volto aqui ao reverendo Júnior, porque ele disse que o eunuco banalizou o batismo. Só para posicionar o nosso ouvinte, né? Então vamos lá. Então posicionar o nosso ouvinte, porque quando fala a gente tem que explicar. Atos capítulo 8, gente, versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Aí, entre colchetes, pastor Marcelo pode esclarecer para nós. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou para o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E aí, na sequência, é Filipe que volta à tona. Pastor Júnior. Posso te dar uma bomba? Só para você pensar no outro debate, tá? Filipe não era pastor, era diácono. Exatamente, mas não é bomba, batizou. não. E ele batizou. Então, assim, são questões de regras de comunidade, como eu estou falando, né? Não conheço comunidade cristã que diácono batize. Mas o assunto não é esse. Mas ainda não tinha essa informação. O assunto é o eunuco que banalizou. A banalização do Agora, batismo. posteriormente, Eu também não gostei desse termo aplicado à experiência do eunuco. Ele vinha de uma experiência de leitura sobre o Messias, sobre o Cristo, eu acho que ele não conseguia compreender, e aí Filipe lhe abriu as escrituras, ele compreendeu ao ponto de sugerir o batismo. Desejar. De não de deixar De almejar. Querer. Então, eu vou mudar a forma que eu falei, José. Tá bom? Vou mudar. Vai lá. Ele banalizou a forma, entendeu? A forma. O que era importante, ouviu a escritura, crer no coração, ter alguém ali para efetuar o batismo e a água. Isso era importante para ele, entendeu? Eu preferi usar o termo simplificou a questão. Tá bom. Acho que se banalizou, foi muito puxado. Vou adotar simplificar a questão para botar um fim na ouvinte, é o seguinte, nós temos que aprender, É que às vezes a gente discute uma coisa e grupo de WhatsApp, então tem muito isso. A pessoa fica 10 anos no mesma coisa e a pessoa já diz: não, agora eu já tô pensando de maneira diferente. O pastor Júnior já resolveu o assunto. Trocou o tema, aí a gente sai do tema, porque a gente tem que ensinar para as pessoas, senão a gente fica vai e volta, na mesma coisa, igual o grupo de WhatsApp da família, não é não, querida irmã? Me conta se não rola isso aí, de pastores, então, só Jesus nessa causa. São 11 horas, minha gente, e 41 minutos no Rio de Janeiro. Quero agradecer a transparência e a sinceridade dos nossos debatedores tratando esse tema no programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 1 em cada 4 brasileiros já foi vítima de cybercriminosos, é isso, Marcela? Assim fala ou fala cyber? Fala cyber, né? Criminosos na internet, principalmente sites de venda. Somente no primeiro trimestre deste ano, 7,9 milhões de pessoas foram enganadas, de acordo com o relatório de segurança digital no Brasil. Aí nós perguntamos para os nossos ouvintes: se já caiu em algum golpe via internet? Que dizem os nossos ouvintes pelo WhatsApp, Marcela? JR, muitos dos nossos ouvintes aqui, a minoria dizendo que nunca teve problema com a internet, mas a maioria dizendo que já caiu em golpe. Uma ouvinte dizendo que comprou um relógio em dezembro do ano passado e esse relógio até agora não chegou. Uma outra ouvinte atrasado. Disse, relógio atrasou, né? Deve estar vindo da China. Perder a piadinha, né? O relógio atrasou. Está vindo bem tranquilamente. Uma outra ouvinte contando que teve um dos cartões clonados e ela teve uma conta até feita alta de mais de R$5.000. Ela conseguiu reverter, ir ao banco, mas teve uma grande dor de cabeça por causa de uma questão. Mas tem gente que se deu bem, comprou bonitinho, a maioria, né? 25%. Não, aqui mandou, dos nossos ouvintes, por enquanto aqui a minoria. A minoria. Mas tem alguém que falou que deu tudo certo. Um? Do resto tudo deu certo. Não sei se o ruim. restante que deu certo vai mandar agora, mas os que sofreram o golpe é que estão mandando pra gente. Meu Deus.
Meu Deus. Os consatisfeitos não mandaram. Muito bem. Marcela, muito obrigado. Aqui, gente, só para retomar um pequeno ponto e avançar, o ouvinte conta JR, quando era pequena mensageira do rei, Batista, né? Uhum. Eu e minhas amiguinhas, nós pulamos no batistério, JR, tava muito calor. Jesus. Foi um dos dias mais felizes da nossa vida quando criança. Entendeu? O que ocorre é que não podemos fazer do batismo uma coisa corriqueira, mas o crente tem que saber exatamente o real significado do batismo. Aproveitando a viagem, ok? Hoje teve Santa Ceia na nossa igreja, tá bom? Tá. Nós aqui. Santa Ceia, maravilha, terminou o culto, o pastor saiu, tá lá na porta, os irmãos estão cumprimentando, conversando, aí umas criancinhas correndo ali pela igreja, alguém dá uma olhada naquela uvazinha sensacional, naquele pãozinho diferente, um pãozinho de uma cor diferente, um pão assim com bastante, como é que chama aquele negócio? Agrotóxico, né? Agrotóxico fala? Papão também, não? Pra deixar o pão colorido? É anilina. Beijo, pão amarelado, bonito. Anilina é cancerígeno. Pão bonito, aquele pão bonito e tal. A pessoa foi lá e comeu. Criança, às vezes um adolescente, às vezes uma senhora tava com mais fome naquele dia, menopausa, atacou a fome e tal. Que viagem. Como é que liga isso aí? Porque a Bíblia diz que se comer de forma indigna, ele será réu do corpo. Né? Não é isso? Então, preciso... Uma coisa é a pessoa que vocês já disseram, que não é mesmo da igreja, que tem que passar, tem que comer e tal. Agora, e se alguém come assim, sem... Ou mesmo tá na igreja, presbítero lá, o obreiro da igreja, entregando a Santa Ceia, entendeu? Entregando a Santa Ceia, vai lá e come. Pegou. O presbítero não sabia, o obreiro não sabia, o diácono não sabia quem era quem naquela história. Ó, Jota, eu vou falar uma experiência pessoal, né? Lá na igreja, terminou o culto, o pessoal come as uvas, toma o vinho, come o pão da mesa. E eu convido as pessoas a fazerem isso, né? Porque eu acho que é o ato, é aquele momento que você está celebrando, né? Que o pão tem o significado, que o vinho tem o significado, mas depois, embora esteja ali, na minha concepção, não é mais a ceia, não é mais a ceia. Eu também compreendo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que terminou o momento da ceia, terminou o culto, para mim, pão continua sendo pão. É importante lembrar que é o simbolismo. Quando nós estamos fazendo a Santa Ceia, a gente entende ali o seguinte: naquele momento, o sangue representa o vinho, o sangue de Cristo, o pão, o corpo. Naquele momento representa, não, veja bem, não é. Tem uma série de discussões teológicas sobre isso. Porque eu já ouvi histórias, Jota, você viu história de pastores que outrora pegavam o pão e enterravam o pão. Aí você falou uma coisa certa, eu concordo com você. Que também é uma concepção medieval, sim, né? Sim, acabou o momento da Santa Ceia. O Júlio tá Marcelo, segura. Acabou o momento da Santa Ceia, eu concordo plenamente também que não porque, até porque criança, tinha um pedaço de pão não vai dar, porque não, é da Santa Ceia, não pode comer o pão. E aí, Reverendo Marcelo? Ele falou um negócio que foi concepção medieval, porque eu ia falar justamente sobre isso, porque eu tive um professor, conheceu também, muito bem. Era outro, né? Você falou que eu dei aula pro senhor. Outro professor. Não, sim, vambora. Infelizmente, já falecido, mas de extrema inteligência, que ele enterrava o pão. Foi um professor de sacramento, ele enterrava o pão lá. Tem que enterrar o corpo, né? Enterrava o pão. Agora, eu tenho uma percepção diferente sobre essa questão da ceia, Jota. E, primeiro, eu acredito em 3 elementos. O primeiro elemento é que a ceia é alimento espiritual. Essa é a definição de João Calvino. João Calvino dizia que a ceia é alimento espiritual. Eu creio que isso é alimento espiritual. Em segundo lugar, eu creio que o poder da ceia, óbvio, advém do poder de Jesus. Jesus consagra aqueles elementos. No momento que você fala as palavras, Jesus está consagrando aqueles elementos. E em terceiro lugar, advém também da fé que a pessoa tem de que há uma manifestação invisível através dos elementos visíveis. Se você não tem fé, aquilo ali é apenas elemento visível. Mas a partir do momento que você tem fé, aquele elemento visível se transforma em elemento invisível. Então, no final do culto, quando as crianças comem, lá na igreja as crianças também comem o pão e que está ali, é pão, porque não há na concepção delas essa fé de que aquele elemento ele é um transportador de uma graça invisível. E o adulto? Para mim, continua sendo ceia mesmo depois que ele come. Porque no momento que você consagra aqueles elementos estão consagrados. Ok, gente. São posicionamentos diferentes. Exatamente. Ok? Todo mundo respeitando o posicionamento do outro. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu me lembro quando eu não era convertido, né? Eu não conhecia Cristo, um amigo me levou a uma igreja evangélica.
E chegando ali, no momento da Santa Ceia, eu não sabia o que era a Santa Ceia. Eu até reclamei porque veio um copinho pequenininho, um pãozinho, falei, pô, só isso, amigo. E comi, pô. E comi, na boa, comi e bebi. Aí a questão do condenado, comi e bebi. Anos depois me converti e falei, gente, era a Santa Ceia do Senhor. É porque não houve a instrução. Sim, né? Pecou por ignorância. A instrução. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a possibilidade disso acontecer. Nós temos aqui visões diferentes sobre esse assunto. Alguém que preserva e alguém que diz, olha, gente, acabou, o momento acabou, estamos aqui, um posicionamento diferente. Que distribui caixinho de uva, das crianças. Eu também penso que aqueles elementos, eles têm os seus valores a nível de ordenância no momento, no ato da cerimônia. E que depois eles podem ser consumidos de uma maneira tranquila, sem que isso possa trazer algum juízo. Esse seria um grande problema histórico, digamos assim, e cultural, se a gente achasse que o pão que era usado durante a Páscoa, ele não era utilizado posteriormente para fazer a refeição diária, principalmente porque eles não usavam talheres, comiam pão. Sim. E o próprio Jesus disse isso. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Não é bom jogar pão fora. Ele está dizendo isso. Né? Então, assim, eles usavam pão. O pão para tudo. Por isso tinha pão na mesa. Entendeu? Bem. Ouvinte contando caso. JR. Conheço uma igreja, JR, que a piscina do batismo é num sítio. Glória. Depois do batismo, a piscina é liberada. Não estou falando da mesma coisa, entendeu? O alimento, pão ali, agora a piscina. Sim. Aí, a piscina é liberada para os membros tomarem banho. Sem trocar água? Aí ela continua aqui. Aí só quer pimentar, né, de reverendo? Biquíni e sunga, JR. Aí é uma questão comportamental, de decência. Continua, JR. Continua. Não, acabou. Graças a Deus, graças a Deus. Aí já é uma outra situação. Não convém, né? Não convém. É isso aí, não convém. Eu vou falar da minha igreja. Eu levo o pessoal pro sítio para batizar. Ninguém entra na água, filhão. A água tá ali bonitinha pros batizados, que vão ser batizados. Foram batizados, amém, acabou aquele cerimonial, aquele momento ali sublime do batismo, todos saíram da água. Agora aproveitem e vão aproveitar o sítio. O sítio é da sua igreja? Não, amigo, eu alugo. Mas eu tô doido pra achar um pastor que seja dono de um sítio, uma igreja que seja dono de um sítio pra me emprestar. Sim, no amor, Fica aí o apelo, no amor. Deus lhe pague, né? Agora a questão das vai tudo da mentalidade. Agora a questão um de cada vez. Se tiver um pastor em Niterói, que hoje a igreja seja dono de sítio. Um de cada vez, vai, missionária. Fala, menina da mesa. Por favor. Eu penso que vai tudo da mentalidade do pastor. Penso, qual é o problema depois de cumprir a ordenância, os membros tomarem banho, né, se divertirem? O que não é conveniente é a forma, né, a forma. E aí você tem... A forma ou o dia? Não, a forma, biquíni, de sunga, é essa questão que a gente está falando. De shortão pode? De maneira mais decorosa. É aquela roupa que as meninas usavam na ginástica antigamente, como é que é o nome? Sério, doutor. Como é que é o nome daquele negócio? Que não era short, tinha outro nome. Eu não sou de antigamente. Não, é um negócio... Hã? Não, pai, é o nome de um short. Quem é o ouvinte? Me ajuda aqui. Na educação física, na educação física. Não, tinha um outro nome. Não era bermuda, não era short, era alguma outra coisa. Como é que é o nome, ouvinte? Me ajuda aí. Então, JR, assim, eu queria deixar claro aqui uma coisa. Eu tô brincando aqui com o pessoal até, mas eu acho que você que é membro de igreja, você tem que respeitar as regras da sua comunidade. Sim. É simples assim, entendeu? Então, assim, por mais que eu tenha uma concepção, minha comunidade tem uma concepção, né, as pessoas que estão nela estão acostumadas com o comportamento religioso, cultural dela. E outras igrejas, eu acho que você está numa comunidade, né? Você tem uma forma de se comportar nessa comunidade, não tem problema, respeita isso e ponto final. Olha, eu tô impressionado aqui por causa a participação dos ouvintes tentando achar o nome do negócio que tá na minha cabeça, né? Aqui é o seguinte, o ouvinte dizendo que a suquine não é, maiô não é, entendeu? Outra aqui, suquine, hahaha, eu conheço como colã, não é colã, short de cotton não é. Não é de lycra, não. Tinha um elástico na perna, tá dizendo que é bombacho é negócio de gaúcho, né? Não é isso não, calção de banho também não é, maiô também não é, resposta, vou acabar dando um prêmio pra pessoa que acertar, hein? Cirola? Não, que cirola é negócio de homem, cirola? Não.
Seria leg? Não. Taquetel também não. Colan também não. Era short de lycra. Bermuda de elanca? Não. Taquetel é o material, não a coisa em si. Cerola é. Body? Não. Body é negócio de mulher? Ah, JR, isso só existiu na sua... Não é possível. Eu acho que você... Isso existe cachoeiro lá. Eu vou fazer a pesquisa aqui, calma aí. Calma, ouvinte. Vamos continuar no tema aqui, ouvinte. Pera aí. O ouvinte está perguntando aqui o seguinte: batismo na praia. Não tem problema, né? Se a pessoa quiser fazer, né? É água. Né? Um pouco salgado. Simplificou o batismo. Tomar cuidado com a onda, né? Olha a onda aqui. Tanga, que tanga, rapaz? Moletom. Não, aqui. Vou ligar pra minha irmã. Vou ligar pra minha irmã. Existe, sim, era outro nome. Negócio na aula de educação física, era outro nome. Era short de lycra. Isso só existe em Cachoeira e Itapemirim. Interior é assim. Marcela, se ele achar minha vida. Cachoeirenses, estão ouvindo a gente? Me ajuda aqui com... Cadê meu prêmio? Que prêmio? A pessoa está ganhando prêmio. Frequentou não acertou a ainda. Na década de 70 e quer que a gente lembre o nome. Pois é, nós éramos todos crianças. Aqui. O lycra que era complicado. Dada aqui. Não é isso, não uniforme. Eu lembro do short de lycra. Eu tô achando que é bombaço, sabia? Bombaço do norte, sul do país. JR, você tá bem dentro desse segundo tema aqui. Olha, eu tô o seguinte, minha gente, o que acontece é que eu me lembrei do negócio, e aí quando eu lembro do negócio, se eu não resolver esse negócio, olha, os nomes continuam aqui o tempo inteiro. Calma, gente, nós vamos achar. Espera um pouquinho que eu já vou fazer uma pesquisa aqui. Nós vamos achar. A questão, minha gente, é que quando a gente trata sobre o que envolve essa prática tão importante para a igreja, batismo e Santa Ceia, existem alguns pontos que são assim denominacionais. Sim, então aquela denominação. Então veja bem, ouvinte. Você está estudando o assunto, você tem que estudar mais, cada vez mais. Chegou numa igreja. A igreja é assim, você discorda, você não acredita naquela forma, ou naquele modelo que está ali, talvez seja muito bom você repensar aquela igreja. Senão você vai entrar numa igreja querendo brigar com todo mundo, discutir esses assuntos, são coisas que não convém, né? Não são coisas adequadas para a nossa vida. O outro lado dessa mesma história é que às vezes no convívio da igreja você pode até entender que existem maneiras diferentes e o entendimento daquela igreja é outro. Mas sempre entre uma igreja e outra igreja é necessário que haja respeito. É o que é fundamental, ainda que você tenha divergência com a maneira, a forma, o pensar daquela igreja, nós precisamos aprender e desenvolver o privilégio do respeito por todos o tempo inteiro, isso é fundamental. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A Rose aqui dizendo que é saiote. Que saiote? Anágua, que anágua? Short de elanca. Samba canção, não, já foi. Suquine, nem sei o que é isso. Brim, taquetel, já foi também. Taquetel é o pano. Bombacho, eu tô achando que é bombacho. Eu tô achando que aqui, ó. JR, bom, mas sendo que era curto, que foi alongado, estilista, modelista, costureira de 65 anos, aqui, ó. Nossa. Estilista, modelista e costureira de 65 anos, aqui, a nossa querida, porque você falou idade, ô Lenice. Eu sei, eu entendi. Eu tô perguntando que é da por que sua você época, falou JR. isso, Helenice? É da sua época. Põe a fotinha, JR. Vamos lá. Vou testemunhar, o Jota tem só 28 anos. Obrigado, meu querido, muito obrigado. O rádio realmente é uma coisa impressionante. Obrigado, gente. Obrigado, queridos debatedores. Vamos agradecer aqui a presença do pastor Marcelo Gleiser. Obrigado, pastor. Jota, obrigado. Quero mandar um abraço pra Camila, a esposa do Wellington, pro Emerson, pra minha esposa, pra minha filha Sofia. Quero pedir a você, Jota, no momento de oração, se você lembrar do Durval, ele é esposo de um membro da nossa igreja, da Geisa, uma pessoa queridíssima, obreiro do Senhor, e ela acabou de mandar mensagem agora, exato segundo, falando que ele entrou no hospital agora com trombose. Então eu vou pedir para que a gente esteja em oração por Anota ele. O nome dele e nós vamos orar juntos aqui joia, já. Tá bom? Vamos clamar ao Senhor pela vida dele. Missionária Rosane, obrigado, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez a Deus, a vocês por esse convite e sempre mandando um abraço para minhas irmãs queridas, Ione e Cristina. E toda a igreja Assembleia de Deus, Ministério Rema, lá em Mesquita, hein? Maravilha, muito obrigado, reverendo Júnior César. Obrigado, JR, é um prazer sempre estar aqui. Um abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto
E JR, olha, hoje eu sou avô de 3, viu? Ô, maravilha. Minha querida Manu nasceu. Rapaz, aí, isso é que é idade aí. Meu queridão, maravilha. Idade é isso aí, minha gente. Pastor Alex, obrigado, um abraço. Eu agradeço, Jota, pela oportunidade, espero poder voltar outras vezes aqui e mandar um abraço a toda a igreja, Ministério Cadima, ali em Mesquita, na Chatuba, né? Os irmãos que estão ligados na programação e também o Conselho de Nilópolis, na pessoa do Bispo Maurílio, nosso amigo, que nos deu essa oportunidade. Obrigado, querido. Olha, aqui, Marcela Bastos é o seguinte, um ouvinte de Cachoeiro na área, Cachoeiro na área. Quero te salvar. Não peguei esta época, porque eu tenho 25 anos. O ouvinte, eu também não peguei essa época. Não, Eu tô citando Na isso aqui. verdade, o porque nome é uma era questão... uniforme. No colégio dele devia ter alguma coisa diferenciada. Ele tá achando que todo mundo usava, gente. Pelo amor de Deus. Vamos dar aqui os pastores que fizeram aniversário ontem, então. Pastor Francisco, da Igreja Nova Vida de Madureira. A pastora Rosângela Teixeira, da Igreja Assembleia de Deus Águas Cristalinas, em Campo Grande. O pastor Manuel Feitosa, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Habitantes de Sião, em Del Castilho. E o pastor Elias Dias, da Igreja Assembleia de Deus da Viga, em Nova Iguaçu. E já os pastores que estão fazendo aniversário hoje, vai aqui o nosso parabéns, pastor Carlos César dos Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Buscando a Santificação, a linha 1, pastor Adenilson Pereira, Igreja Ministério Cordovil do Parque das Missões, em Duque de Caxias, o pastor Estevão, da Primeira Igreja Batista, e o pastor Geraldo Eustáquio, da Igreja Assembleia de Deus Chama Vivas, em Maricá. Maravilha, um abraço para os queridos pastores aniversariantes de ontem, aniversariantes de hoje, dando aqui a resposta para o nosso ouvinte, que aqui é a nossa ouvinte de Cachoeiro, tem 25 anos de idade, ela está dizendo que é bombacho, e a minha irmã confirmou isso aqui, exatamente essa impressão. Bombacho era o nome que se utilizava à época. A minha irmãzinha, que tem mais idade do que eu sou irmão mais novo dela, tá confirmando aqui que é bombacho. Você é o irmão mais velho, fala a verdade. O pessoal usava isso no século XIX, né? Esse negócio é só lá em Cachoeiro, claro, gente. Século XIX, aqueles europeus. Aqui, ó. Vez que eu ouço bombacho. O ouvinte falou, tinha elástico na cintura e na perna, exato, era uma coisa decente. É uma coisa decente. Aí o Cid, que é lá do interior de Minas, como é que era o nome lá? Nem sabe. Chamada bombacho? Vai falar que é do gaúcho. O do gaúcho. que é bombacha. Bombacha? Bombacha? Aí eu fiquei na dúvida. Não é de gaúcho, não. O JR falou que esse negócio é de pra escola. A gente confundiu. Mas tá bom. Então tá aí, dito aí, muito obrigado. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, obrigado aí pelas opiniões, sempre tão importantes pra nós, a companhia, a alegria, sempre à disposição em servir o nosso próximo e a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos orar juntos nessa hora. O pastor Júnior César vai orar pelos aniversariantes. Nós vamos orar por aqueles que estão enfermos. Vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, sempre colocando o nosso Rio de Janeiro diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, em primeiro lugar eu coloco diante de Ti a vida dos pastores Francisco, Rosângela, Manuel, Elias, Carlos, Adenilson, Estevão e Geraldo. Pessoas que têm se dedicado à sua obra, que têm procurado se aperfeiçoar a cada dia e servir no teu reino. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre cada um desses seus obreiros e obreiras. Te peço, ó Pai, também que o Senhor esteja com o Durval, que enfrenta a sua batalha pessoal nesse momento e que nós sabemos que sem atuação ele não conseguirá. Então, Senhor, usa os médicos e medicamentos para que ele consiga perceber esse milagre em sua vida. Eu te peço, ó Pai, também que esteja com todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que não conseguem entender que é preciso condicionar a sua alma para te servir. É preciso, ó Pai, buscar ter um caráter de Cristo diariamente, com pequenas decisões, para que, ó Pai, no momento de crise, esse novo comportamento em Cristo venha à tona. Agradeço por essa rádio e pelo privilégio que temos de poder compartilhar a fé aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.